Olá, telespectador. Seja bem-vindo ao canal Ministério Essência Cristã. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e tenho a alegria de recebê-lo aqui em meu canal todos os dias para anunciar a palavra de Deus ao seu coração. Peço a você que se inscreva em meu canal, que ative o sininho de notificações, que teça comentários após a exibição do vídeo e que envie o link para os seus amigos, os seus conhecidos, as suas redes sociais. Eu sou muito grato. Estamos falando sobre o livro de Jó. E hoje eu quero ler o texto que está em Jó, capítulo 12, versos 12 e 13. Assim diz a palavra do Senhor: Com os idosos está a sabedoria, e na longevidade o entendimento. Com ele está a sabedoria e a força. Conselho e entendimento tem. O texto bíblico nos fala e faz uma afirmação de que idosos trazem sobre si uma sabedoria, uma experiência. Eles conseguem discernir muitas coisas. É claro que apenas envelhecer não traz sabedoria para ninguém, porque é apenas a passagem cronológica do tempo. Mas envelhecer com dignidade, envelhecer trabalhando, envelhecer vivendo, envelhecer temendo a Deus, traz grande sabedoria. Eu, desde tenra idade, gostava de conviver com pessoas mais velhas do que eu, porque eu via nestas pessoas experiências que poderiam passar para mim. Além do que, a amizade destas pessoas me era muito preciosa e muito valiosa, uma vez que eram amizades sinceras. Mais ou menos na minha faixa etária, havia muita disputa de quem era mais bonito, de quem era mais forte, de quem sabia mais, de quem jogava melhor. Mas entre os velhos, aqueles que eram dignos, não havia esse tipo de classificação. Pelo contrário, havia o desejo de passar experiências. Eu me lembro muito bem da professora Ermelinda. Eu era aluno do 2º ano primário. Naquele tempo, era o 1º grau, da 1ª à 8ª série, mas como a mudança das nomenclaturas era muito recente, então do 1º ao 4º nós chamávamos primário. Da 5ª à 8ª nós chamávamos ginásio. Então, no 2º ano, eu tive a professora Ermelinda. A professora Ermelinda ainda era do tempo da palmatória. Não podia aplicar a palmatória, mas ela era bastante rígida e, às vezes, ela dava uns tabefes na cara dos alunos. Eu, por exemplo, me orgulho muito de ter tomado um tabefe dela, porque nós tínhamos chamada oral. E na chamada oral, era necessário que fôssemos até a frente e então fizéssemos o que ela havia recomendado, algo que cabia na nossa cabeça. E naquela época, nós aprendíamos verbos e tínhamos que conjugá-los na frente da classe em todos os tempos do modo indicativo. Se errássemos, seríamos disciplinados. E eu fui conjugar o verbo falar. Em algum momento eu errei e ela então me aplicou o seu tapa no meu rosto e disse: menino, estude mais, estude melhor para você vencer na vida. Aquilo calou tão profundamente no meu coração que eu falei: eu nunca mais vou fazer jus a uma disciplina desta professora. Eu quero que ela tenha orgulho de mim. Então eu estudei e novamente houve a chamada oral para que eu fosse falar sobre um verbo. Não me lembro qual era o verbo, mas eu fui muito bem. E ela, que sabia corrigir, também sabia premiar. E sabe qual foi meu prêmio? Tomar café com ela, na casa dela, uma vez por mês. E eu não sabia, mas ela morava próximo de minha casa. Então, uma vez por mês, eu ia até a sua casa
e tomava café, e ela conversava, contava as suas experiências, contava a sua vivência, como aquilo me fazia bem. Depois eu me converti a Cristo aos 14 anos. E tudo era novidade para mim, porque a Bíblia diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu logo entrei para a juventude, para a União de Mocidade, que nós tínhamos à época, e comecei a participar de tudo. Mas havia um irmão em nossa igreja, o irmão Sebastião Emerick. Ele já tinha mais de 65 anos de idade, e aquele porte alemão antigo, quase careca, com óculos grande, e ele chegava com um terno escuro na igreja, com aquele olhar grave. Eu disse: esse homem tem muito a contribuir comigo. E eu me aproximei dele. E ele me convidou então para ir à sua casa para almoçar aos domingos. Então, quase todos os domingos, no primeiro ano da minha vida cristã, eu estava na casa dele. Nós nos sentávamos e ele me contava as histórias da Bíblia. Ele me contava do tempo em que ele trabalhava na roça, trabalhava no engenho de cana, depois veio para São Paulo, trabalho braçal, depois ele passou a trabalhar nesta empresa onde estava. Contou-me sobre a palavra de Deus, como aplicá-la nas diversas áreas da vida, como me fez bem conviver com aquele querido irmão que eu já tenho muitas saudades dele. E o pastor Timofei que me ganhou para Jesus e que ficou apenas 2 meses em nossa igreja. Depois ele foi para Lins, no interior de São Paulo. O que eu fazia? Eu pedia autorização para minha mãe, para o meu pai, e viajava de ônibus aqui de São Paulo até Lins, pela Reunidas, a empresa que faz esse trajeto, e ali eu passava um final de semana a cada 2 meses com o pastor Timofei para aprender dele as coisas tão valiosas e tão preciosas. Com os idosos está a experiência, com os idosos está a sabedoria. Isso me faz lembrar aquela fábula, quando um grande coqueiro estava imenso com os seus cocos lá em cima, um coqueiro centenário. E então um pé de chuchu nasceu junto de si e se enrolou e foi até lá em cima. E então o chuchuzeiro olhou para o pé de coco e disse assim: está vendo, coqueiro? Eu em 3 meses fiquei maior do que você. E o coqueiro, com o peso da experiência, olhou para o pé de chuchu e disse assim: chuchuzeiro, com todos os meus 100 anos, eu já vi dezenas de pés de chuchu orgulhosos e vaidosos como você, e todos eles já desapareceram. Com os idosos está a sabedoria. E uma das maneiras de estarmos com os idosos é lermos livros cristãos que edificam a nossa fé. Há muita palha escrita por aí, muito livro escrito para o comércio. E hoje em dia, muitos livros escritos por inteligência artificial que nada mais são do que uma mistura de nada com coisa nenhuma. Mas há os livros dos grandes heróis da fé, daqueles que contribuíram para a vida cristã e para ganhar almas para Jesus. Livro dos puritanos, livros daqueles crentes de raiz, livros daqueles heróis da fé que tão bem fazem ao nosso coração. Nós devemos ler estas literaturas e devemos nos aproximar dos nossos avós, das pessoas idosas da nossa família. Há sempre uma boa experiência para aprender. Os idosos não são um depósito aguardando falecimento. Não. Eles são um poço de esperança, um poço de experiências que vão nos ajudar a sermos pessoas melhores. Dê valor aos idosos. Os idosos trazem sobre si a experiência do que deu certo e do que não deu certo. Dê valor aos idosos, porque muitas vezes eles têm a solução
que os nossos estudos e a nossa pouca experiência não trazem, não têm. Nós precisamos valorizar as pessoas mais velhas. Eu, como pastor, em todas as igrejas que pastoreei, para mim, os idosos não eram seres de segunda categoria. Muito pelo contrário. Para mim, os idosos sempre foram prioridade, porque eles têm consigo, além da fé que eu também tenho, eles têm a experiência que pode ser de grande valia e devem ser amados. Com os idosos está a sabedoria. Mas lembrem-se, idosos que temem ao Senhor, idosos sábios. Não precisa ser idoso rico, não. Muitas vezes é com os mais pobres que está a sabedoria, porque não buscavam a glória deste mundo, buscavam a glória do porvir. Vamos aproveitar os nossos idosos e vamos dar valor àqueles que trazem em si grande experiência de vida para o nosso coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, eu te agradeço pela tua palavra, que diz que com os idosos está a sabedoria. Ó Senhor, hoje, no auge dos meus 60 anos, para muitos eu já sou um idoso. E eu te agradeço pelos mais jovens que se aproximam de mim para ouvirem as minhas experiências, para ouvirem o que eu aprendi, para entenderem o que deu certo e o que não deu certo. Que eu possa dar esta contribuição tanto quanto aqueles que são mais idosos do que eu têm contribuído para a edificação do meu coração. Muito obrigado, Senhor, por esta palavra que tão bem faz para a nossa alma. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado por assistir a mais um vídeo de meu canal. Eu sou o pastor Wagner Antônio de Araújo e este é o Ministério Essência Cristã. Meus amigos, prego aqui todos os dias pela misericórdia do Senhor. E eu agradeço por você assistir aos meus vídeos. No meu canal há milhares de mensagens já. Eu digo milhares porque já chegamos a mais de 2.000. Você pode assisti-las quantas vezes quiser e quantas quiser. Há aqueles que oram por nós e eu agradeço a cada oração que fazem pelo nosso trabalho. Muito obrigado. E há aqueles que também ofertam para que o trabalho continue e tenha dignidade. Nós não recebemos verbas de local algum, exceto quando oramos e pedimos a Deus e Ele fala ao coração dos nossos telespectadores. Se for este o seu caso, o caminho para ofertar é este aqui. Também é o caminho para falar comigo, porque é o meu WhatsApp. Olhe as sugestões que estão em volta e aguarde a nossa próxima produção, se Deus quiser. Tchau!